Bem-vindos à primeira live da Plajato. Este vai ser o seu canal de conhecimento sobre tratamento de superfície. A nossa proposta é trazer conhecimento técnico para quem quer entrar para o ramo de jateamento, é trazer para quem não conhece o que é jateamento abrasivo, entender mais, já que já trabalho com isso, quais são as novidades do ramo de jateamento. Nós estamos aqui para ser este canal de comunicação entre você e a necessidade de eliminar a corrosão. A Plajato tem mais de 20 anos de carreira aí de mercado de jateamento, com inúmeros equipamentos que atendem a diversas áreas de aplicação de jateamento. Não sei se vocês conhecem, e é isso que eu vou fazer aqui, é trazer todas as aplicações que o jateamento pode trazer na sua vida. E alguns dados também. Nas próximas lives, eu quero entregar os dados que a corrosão leva do seu patrimônio. A corrosão de estruturas, a corrosão na frota da sua empresa, o jateamento com essa degradação, as superfícies, vão se degradando durante a sua vida útil e o jato vai trazer essa renovação. Através da limpeza, do tratamento de superfície, você vai conseguir restaurar sua estrutura, sua frota. Daí a gente também entra já para aplicações de quem quer começar no ramo de jato, que seria para personalização, que seria copos jateados, espelhos. Quem quer entender mais sobre jato, desde lá no comecinho, também quero trazer a história do jateamento abrasivo, que é muito interessante, mas é um canal de troca. Estou aqui para apresentar um pouco do conhecimento da Plajato de jateamento com vocês. Boa tarde pro Polaco. Oi? Polaco. Polaco? Diga, Polaco, nós vamos responder a todas as dúvidas. Ele perguntou se vocês vendem EPI. Temos sim, Polaco. Toda linha de EPI. Ele completo ou cada... Tenho aqui o nosso manequim e a gente vende todos os itens separado ou ele completo. A necessidade do cliente. Valor do capacete. O capacete, ele sai sem CA por R$ 950. Com CA, R$ 1.200. Fala aí, Mi, tem mais alguém? Dá boa tarde pra Rafaela. Boa tarde, Rafa. Fica aqui para entender um pouquinho sobre jateamento com a gente, viu? Olha, além do EPI, que nem o Polaco já nos perguntou, estamos abertos, gente, para responder a todos, tirar todas as dúvidas. Nossa fabricação. Importante eu ressaltar já no começo da live. Nós estamos aqui na fábrica. Se por acaso vocês ouvirem um barulho aí, é a produção que está trabalhando, fabricando os equipamentos que estão para sair aí. Então a gente vai aqui entre live e produção, trazendo conteúdo para vocês. Equipamentos. Nós fabricamos desde os vasos pressurizados até os gabinetes. Toda a linha de acessórios, peças de reposição, tudo que você precisar, abrasivo, mangueira, tudo que você precisar para jateamento abrasivo, a gente oferece. Além da consultoria técnica, o nosso técnico Luciano está à disposição para ir até a sua empresa, levar todo o conhecimento dele de uma vida de jato para instalar e treinar a sua equipe aí na empresa, conforme a sua necessidade. Precisando, é só entrar em contato com a nossa equipe. O capacete, a Shopee deu brinde para o primeiro comprador. 50% de desconto. Olha lá, o primeiro comprador de capacete, a Shopee vai dar aí um brinde de 50% de desconto. 50% de desconto. Parabéns, gente. Olha que bacana.
Tô gostando dessa interação com a Shopee, hein? Que venham mais lives assim que a Shopee nos presentei muitos nossos clientes. Hoje eu estou aqui com um dos nossos equipamentos, como eu disse. Esse daqui é um equipamento por sucção. Ele é um equipamento da linha leve, para quem está começando, para quem ainda vai iniciar a sua produção de jato, já que quero fazer espelhos, fazer copos para personalizados. Esse equipamento ele atende, ele tem um baixo consumo de ar. Eu estava falando das aplicações, né? Mas dá para jatear madeira? Dá para jatear madeira, dá para jatear vidro, espelhos. Daí a gente entra já assim para uma gama gigante de automóveis, né? Na linha automotiva, linha naval. Durante essas lives, a gente quer ir falando de aplicação por aplicação. Então vocês vão interagindo aí com a gente, falando, já que fale mais sobre jateamento em automóveis, sobre restauração automotiva, né? Os apaixonados por carro, os old car aí que amam automobilismo, né? E resgatar, trazer de volta a vida desses carros que ficaram aí na memória de muita gente. E a gente fala com muito carinho porque nós gostamos muito também de carro antigo. Mas, além de carro antigo, né, a gente pode restaurar estruturas, já que na minha empresa está precisando restaurar, né, a caixa d'água já faz alguns anos. Gente, dá para fazer a aplicação de jato nas caixas d'água antes e depois. Olha, já tenho uma caixa d'água há algum tempo. Não, já que eu fabrico caixa d'água, o jateamento também atende. Então, nosso papel hoje é mostrar tudo que o jateamento abrasivo pode trazer. Pensando... Produtor rural também? Isso. Lá no campo, né? O Luciano está me lembrando aqui, já que tem Olha, eu lembrei de um outro também, Luciano, construção civil. A gente vai falando e vai lembrando aqui de todas as aplicações. O jato, tudo que tiver superfície, ele vai atender. Vamos lá para o agro, né? Vamos falar um pouquinho do agronegócio, que também é uma coisa que a gente gosta muito. Já que tem um implemento agrícola, mas eu não sou um grande produtor, tenho poucas peças para fazer. Daí parou a safra, preciso fazer a manutenção deles, eu quero restaurar, são equipamentos que estão em condições. Mas como eu disse, a corrosão não perdoa. A corrosão, a ferrugem, principalmente para esses implementos que trabalham de dia, de noite, no sol. Tem mais alguém aí? Tem. Você vai falar. Tamires está com a gente. Ô, Tamires, vem entender um pouco sobre o nosso ramo de trabalho. Então, eu tenho um trator que trabalha aí comigo há alguns anos, mas ele tá um pouco enferrujado. Não queria me desfazer, gente, porque a gente sabe, gente também é empreendedor, quanto custa cada implemento desse. Então, o que a gente consegue fazer? O jateamento abrasivo consegue fazer. Ele vai restaurar, ele vai tirar toda essa ferrugem, toda essa tinta corroída aí, e você vai ter um equipamento novo. Vai trazer de volta para as suas mãos, né, para a sua propriedade, um bem de consumo aí que nós temos, que o jateamento abrasivo pode devolver. Então, quando a gente fala, olha, é um equipamento de trabalho, sim, é um equipamento que vai agregar muito valor para a sua empresa, para o seu negócio, para você que quer investir num novo ramo. A gente tinha falado, né, Luciano, de construção civil, uma outra aplicação. Já falamos em madeira, restauração automotiva, tem restauração naval, que é um pessoal que sofre muito, né, com a maresia, com a sal e água ali. Mas vamos falar sobre a construção civil. Já que tenho uma empresa que faz locação de estruturas para construção civil, seja betoneiras, andaimes,
E quando eles voltam incrustados de concreto, né? Aquelas, eu nem sei como que chama, aqueles caminhões que fazem concreto, que também com o tempo vai grudando um pouquinho, a hora que você vai ver já tomou conta de boa parte. O jateamento remove. A gente vai nas próximas lives começar a trazer vídeos, porque a Pelajato, durante a sua história aí, além de ser fabricantes, a gente também faz alguns trabalhos para testar equipamentos. A gente convida também os clientes a virem até a fábrica, já que acontece muito com o pessoal da eletrostática. Eles são, né, Luciano? Duvido que esse equipamento tira a tinta a pó, né, que é uma tinta de excelente qualidade. Quem pinta com tinta eletrostática sabe que é uma pintura, né, que é um tratamento que dá uma durabilidade enorme. Porém, contudo, se não for feito a preparação dessa superfície, né, antes de fazer essa tintura a pó, ela pode desplacar. Mas já se me acontecer isso, sei lá, comprei um e a pessoa não teve um cuidado, o jato ele consegue sim fazer a limpeza. Daí a gente entra em alguns casos como quadros de moto, tudo seja pintado, né, com a tinta a pó, o jato remove. E tem alguns clientes que falam, quero ver na prática. Daí o Luciano convida para vir aqui na Pelajato, aqui na empresa, conhecer toda a nossa linha de produção. Desde a montagem dos equipamentos, da solda, né, da parte de solda, de pintura, montagem dos equipamentos, dos componentes. E daí a gente vai para a prática, a gente sempre apresenta como pode ser feito essa limpeza dessa superfície, no caso, removendo a tinta eletrostática. Então fica aqui também um convite para quem tiver interesse, se for da região. Mesmo que seja de fora, a Pelajato está presente em todo o território nacional. Nossa, eu vou falando que vai aparecendo coisas, né? A gente está aí num processo de exportação também, mas hoje a Pelajato entrega equipamentos de norte a sul. Nós já fizemos entregas aí desde de todo o sul do país até Amazonas, que a gente tem clientes em todos os países. A gente consegue enviar equipamento para todo lugar. Já que além de vir testar o equipamento aqui, dá para fazer um treinamento aqui também. Já que comprei o equipamento, tem instalação, entrega, instalação e treinamento lá na sua empresa? Tem. Já que quero ir aí, entender aí na empresa de vocês, aqui na Pelajato, posso? Pode também. Então a gente está aí aberto para divulgar esse ramo de serviço. Da feira. O Luciano está me lembrando aqui da Feira do Empreendedor, agora em outubro. Já tá aí, hein? A gente vai estar... O ano passado nós sorteamos esse, Luciano, você pode ir pensando, hein? O ano passado, olha a Shopee, né, o TikTok, pra gente fazer uma parceria aí e sortear novamente um equipamento. A gente pode pensar em um brinde bem bacana. Mas na Feira do Empreendedor, o ano passado nós estivemos presentes, foi um sucesso. E esse ano a gente quer ir também apresentar para os empreendedores da feira, né? A gente está pensando com muito carinho o que levar. Na Feira do Empreendedor esse ano, a gente quer focar, né, Luciano, em empreendedores que estão começando no ramo de jato, que seria, a gente vai levar assim, vários exemplos de aplicação, como eu disse, em copos personalizados, em taças, talheres, em inox, que é muito lindo, é um trabalho personalizado, que requer uns equipamentos, ou uma gabinezinha, Jaque. Basal vai estar lá também? Estaremos com a parceria da Basal. Quem é a Basal? A Basal é nosso parceiro em abrasivo. Só para quem já que não sei o que é jateamento abrasivo, como funciona esse processo de tratamento de superfície. O tratamento de superfície ele consiste num equipamento
com a pressão do ar e o abrasivo que é arremessado nessa superfície. E ela vai descontaminar. A Basal, a gente entra com o equipamento e a Basal entra com o abrasivo. Então eles vão estar com a gente na Feira do Empreendedor e eu quero trazer muito conhecimento sobre o abrasivo mineral, que é um abrasivo riquíssimo. Nós tivemos a oportunidade de recentemente estar lá na casa da Basal e entender sobre o processo de extração da rocha. Foi muito interessante. Agradeço muito ao Igor, trouxe algumas amostras. Aí vamos ter bastante live, se Deus quiser, eu quero mostrar a composição da Basal, que eles são privilegiados mesmo de trazer uma rocha com uma grande concentração de ferro. Uma curiosidade, né? Quando eles vieram pela primeira vez aqui na Plajada, a gente fez um teste com o jateamento com o abrasivo. E eu, particularmente, só tinha até então entendido, visto, quando o abrasivo bate numa superfície, soltar faíscas, quando era com a granalha de aço, que seria aço no aço, bate e sai faísca. Mas com o abrasivo mineral da Basal, eu tive a mesma experiência. Quando batia a rocha, que é uma rocha mineral, mas ela tem uma alta concentração de ferro, ela solta essas faíscas também. Ela tem uma dureza, eu vou estudar muito bem sobre isso. Depois eu pedi para o Olavo muitas dicas para eu entender melhor a composição, mas é um abrasivo que ele tem um ciclo de reuso muito grande, porque com essa dureza, né, do ferro, com essa mistura na rocha, ela deixa bem dura, então você consegue ter um ciclo de uso. O que seria o ciclo de uso? A gente primeiro pega o abrasivo, né? Vamos encher o reservatório, seja do vaso, um vaso pressurizado ou um gabinete, e daí nós vamos trabalhar. Gente, vou jatear uma roda. Daí eu pego a roda, jateei, tô lá fazendo 2, 3 rodas, acabou o abrasivo do reservatório. Eu vou ter que fazer o quê? Recolocar de novo, né? Reabastecer. Então, esse processo de reabastecimento, o abrasivo mineral ele vai te dar mais vezes de uso. Então, olha, vou comprar um saco de abrasivo e vou reutilizar ele de 3 a 4 vezes. Então, não é um saco que você compra, você vai ter esse reuso aí algumas vezes. Pegou, limpa de novo a superfície. E a Basal está num espaço privilegiado lá em Uberaba, onde a rocha tem uma altíssima concentração de ferro. E além de todas as aplicações que a gente quer trazer, vamos trazer também cada vez numa live diferente um equipamento, vamos trazer uma curiosidade sobre jateamento, sobre tratamento de superfície. Eu ainda não falei, eu falei que são 3 elementos, né, que fazem esse processo de jato, que é o equipamento, o abrasivo que eu acabei de falar e o compressor. O compressor é o que faz projetar o abrasivo sobre a superfície. A gente também vai trazer muita coisa sobre compressores, que é uma dor dos nossos clientes. Todos os clientes que a gente atende aqui diariamente, já que preciso de um equipamento X, a minha produção é tal, tem um espaço determinado, qual compressor eu vou precisar? A Plajato está aqui pronto para atender vocês também, para dar essa explicação, para dar esse suporte sobre compressor, sobre equipamento, qual é o melhor para cada necessidade. E a gente, quando um cliente chega até nós, a primeira coisa que a gente fala, qual é a sua necessidade, o que você precisa, qual o resultado que você procura, tudo isso a gente consegue avaliar. Então é um processo bem delicado, é um processo que a gente gosta de entender a fundo e além de entender a fundo, a gente também deixa muito claro que cada cliente
tem uma necessidade específica. E a gente falou da feira do empreendedor. A cada feira que a gente vai, um cliente novo chega e fala: nossa, mas eu queria usar o jateamento para determinada função, e nos apresenta uma nova aplicação que eu, por exemplo, não conhecia. Então é sempre muito bom essa troca, e gostaria que vocês também sempre mandassem aqui dúvidas, sugestões de conteúdo, já que quero entender melhor a fundo determinada aplicação. A gente consegue aí estudar para passar para vocês o melhor. No TikTok, ó, Prosa do Armazém, ele ganhou o selo do nosso primeiro telespectador, então até agora. Parabéns, muito obrigada, gratidão. Tem uma pergunta também, é para você falar um pouco sobre automóveis e restauração automotiva. Olha, restauração automotiva é uma paixão. Eu sempre falo que a aplicação do jateamento abrasivo para restauração, né, para o antigo mobilismo aí, são os apaixonados. Porém, temos muitas ressalvas. Quem falou, Mi? Sobre o automóveis foi a Cristiane. Cristiane, a gente tem que ter muito cuidado, né, quando a gente fala de uma relíquia, já que o maior medo de qualquer pessoa que fala em jateamento de uma peça que chega a ser uma obra, né, no final, assim, eu acho que todo mundo vê aquele carro super brilhante, lá com uma pintura impecável, um carro aí, eu gosto muito dos Fordinhos, né? O Fordinhos é 1924, Luciano? 5? Hã? Sabe. Então, esses carros bem antigos, né? A gente vê eles, nossa, restaurados ali, novinhos de novo, mas tem muita preocupação na hora de fazer a limpeza e o tratamento de superfície. Por quê? Se a gente não tomar alguns cuidados, a lataria, né, pode se empenar. E é uma coisa que a gente não quer. O que a gente quer quando faz a restauração de um carro é deixar ele impecável. Então, nós temos opção de fazer um jato, que nós chamamos de jateamento úmido. Eu vou trazer mais pra frente aí um acessório que chama bico abafador úmido. Ele, junto com um abrasivo, é um abrasivo adequado, né, para essa restauração de lataria. O que acontece quando a gente jateia, faz um jateamento com úmido, com a água e o abrasivo ali, ele não vai deixar superaquecer essa lata, que quando aquece, o atrito em si, física, né, quando é arremessado esse abrasivo contra a superfície, ela vai naturalmente se aquecer por conta da agressão que o abrasivo vai estar fazendo ali. Se a gente coloca água, ela não vai deixar superaquecer, a gente vai reduzir os riscos de empenar essa lata, que a gente quer deixá-la assim, em condições impecáveis. Então, para restauração automotiva é muito indicado, porque o jateamento ele vai chegar a cantinhos, a dobrinhas, nos lugares mais difíceis, onde nenhuma lixa, nada consegue chegar, porque o jato ele vai passar em todas as prestas, né? E uma coisa importante que eu havia falado, que o jateamento ele descontamina a superfície. O que é isso? Eu poderia usar, já que um removedor químico. Olha, mas eu já ouvi falar assim que dá para fazer remoção química de tinta e ferrugem. Dá sim, sem problema algum. Só que quando você passa um removedor químico, você vai tirar a tinta, pode tirar a ferrugem, mas você vai deixar resíduos dessa química. Daí você me diz, quando você for pintar, vai dar reação ou não? Então, você vai ter uma superfície sem tinta, sem ferrugem, porém com alguma substância química, como jateamento abrasivo, não. Quando você projeta essas... Gente, eu estou falando de qualquer tipo de abrasivo, porque o abrasivo ele vai bater e vai sair da peça, ele só vai agredir ali. Daí a gente vai ter o cuidado
de pensar no abrasivo para um resultado ideal. Quero uma superfície super lisa, preciso fazer uma restauração automotiva, mas eu quero uma superfície bem fina. A gente vai pensar num abrasivo fino, vai pensar no bico abafador úmido para não aquecer. Então, quando o abrasivo ele bate na peça, ele sai, ele vai só agredir e vai sair dali, vai deixar essa superfície somente o aço. É madeira, vai ficar a madeira, vai remover a tinta, vai remover os vernizes e vai ficar na madeira, vai ficar no aço cru, sem mais nada. Por isso que a gente fala que o jateamento abrasivo é o único processo de tratamento de superfície que descontamina. A gente tem um parceiro de tinta, o Edson, ele nos diz sempre, se todo mundo for ler os rótulos de tinta, gente, isso eu tô falando para qualquer aplicação, viu? Não só para aplicação automotiva. Se a gente for pintar qualquer coisa, teria que ler o rótulo ali da tinta e, olha, se eu for dizer a grande maioria, 100% dos rótulos de tinta, o que eles recomendam é fazer o tratamento, a limpeza de superfície antes da pintura. Isso serve para peça nova. Até agora eu falei em restauração, corrosão, em limpar a superfície, de restaurar nessa superfície. Mas não, já que eu não trabalho com peças para restauração, vou fazer, eu dei o exemplo da caixa d'água, vou, sei lá, mesmo que seja fazer uma estrutura metálica, vou fabricar quadros de motos. A gente teve recentemente um cliente que faz equipamentos de academia. Eles são peças novas, são aços novos, mas quando o aço vem lá da siderúrgica, eles vêm com uma camada, porque se o aço ficar exposto, ele já entra num processo aí de corrosão. Então, coloca-se uma camada chamada de carepa, né, Luciano? Carepa. A carepa, ele vem desse aço novo. Quando a gente pega um aço, preciso trazer da próxima vez uns exemplos para a gente ir mostrando, demonstrando. Mas a carepa, ela é uma proteção do aço para ele não entrar nesse processo de corrosão logo que sai da siderúrgica. Então, o que acontece? Se você não tirar a carepa para fazer o implemento agrícola que seja, para fazer o equipamento de academia, o quadro de triciclo aí, a caixa d'água, você vai pintar sobre ela, sobre essa carepa, e com o tempo ela desplaca, que ela também é uma proteção ali. Então o ideal é remover a carepa antes de pintar, porque você vai conseguir com o jato dar aderência à tinta. A tinta vai grudar ali e você vai poder dar essa durabilidade, ter essa garantia. O pessoal da eletrostática, a gente sempre fala que quando você pinta, a tinta eletrostática é maravilhosa, ela tem uma durabilidade, ela tem uma garantia incrível. Não estou negando isso de maneira alguma, estou afirmando, na verdade. Porém, se você não tiver esse cuidado de antes de fazer a pintura, de tratar, de cuidar dessa superfície, com o tempo ele pode desplacar, que é por conta disso. Às vezes tem uma carepa ali. Uma coisa legal que eu gosto de falar, que eu aprendi com o Luciano há um tempo, que a ferrugem é uma bactéria. Uma bactéria bem pequenininha ali, que um pedacinho dela, um grãozinho dela, se instalar no aço, ele vai aos pouquinhos se proliferando e vai crescendo aí. E vai tomando conta da sua superfície. Quando você vê, já temos lá. Quem nunca olhou, né, para uma peça e viu aquela mistura de tinta com desplacando aço ali. Essa é a ferrugem, a ação da corrosão, né? Que começa com um grãozinho. E se a gente não elimina ela completamente, deixar um pouquinho, não precisa de muita coisa não. Ela volta a se proliferar ali. Certo? Tem alguma coisa aí? A Thaís Cris Vieira tá com a gente. Aí, Thaís, a mulherada, gente, é um ramo assim que é muito dominado por homens do jateamento.
mas é muito interessante. E por conta de todas as aplicações, as mulheres estão aí em todos os ramos, em todos os setores. Acho que não existe mais só essa dominância masculina, não. As mulheres estão entrando aí com tudo no mercado de trabalho. E o jateamento abrasivo, por ter esse leque muito grande de aplicações, as mulheres podem achar um nicho aí que atenda às suas necessidades, né, Jaque? Sou também uma apaixonada por automobilismo, que gostaria de entender mais sobre essa restauração, já que eu sou mais do mão na massa ali, de fazer personalizações. Também é muito interessante a gente entender, né, e aprender o que dá para fazer com o jateamento. E eu garanto que dá para fazer muita coisa com o jateamento abrasivo. Desde que tem uma superfície aí, a gente coloca o jato para trabalhar. As mulheres que tem, já tinha na casa, brindes, copo, taça, troféu. Ó, a Thaís falou assim, live muito top, ótimo saber, mas como que funciona o jateamento e suas possibilidades? O jateamento, Thaís, vou dar o exemplo desse equipamento aqui. A gente tem, assim, 95 modelos. Este daqui é o que o Luciano está falando. Ele é um equipamento de porta de entrada, eu posso dizer. Ele tem um custo-benefício incrível. O que você vai precisar é do abrasivo e de um compressor. Você consegue aplicar ele já que eu quero fazer esses espelhos que estão super na moda de touch. A gente consegue com jato. Eu vou na próxima live, Thaís, trazer um exemplo do espelho para vocês. É que hoje eu queria mais conversar mesmo de tudo que dá para aplicar, tudo que a Plajato vai trazer. Mas vou te responder aqui. Aquele espelho que acende a luz, que a gente toca nele, ele liga a luz nela. O jateamento abrasivo dá para fazer desenhos também incríveis. É que hoje em dia o pessoal é mais minimalista. Gosta só de uma bordinha ali, mas antes, o pessoal mais antigo assim, que nem eu, vai se lembrar, eu acho, dos espelhos com desenhos incríveis. Que a gente tem até o Neres, né, Luciano, que é um artista de jateamento abrasivo. Ele faz um trabalho artístico de sombra com jato, que é uma coisa divina. Você vai pegar o jato, ele pode trabalhar para remover a química do espelho, que é aquele que reflete, ou ao contrário, você tira e vai também só transpassar, vai ficar translúcido ou jateado. Então a gente consegue ter isso. O jato é a mesma situação da ferrugem. Ele vai bater nesse espelho, já que, mas é com pressão, não vai quebrar. Tudo a gente consegue calcular e ajustar para que nada ocorra com o seu espelho, viu? É seguro. A gente for um desenho, a gente vai também nas próximas lives trazer a plotter, que é onde faz o desenho. Desde nós queremos entregar todo esse passo a passo. Como que eu faço o desenho? Como que eu aplico no espelho? Qual lado que eu colo? Tudinho a gente vai começar a trazer esses conteúdos para entender melhor. No espelho, a gente vai virar ele, né? Pensa que a gente vai virar o espelho e vai olhar só para aquela parte que tem a química atrás. Vai remover ela, você determina o desenho que você quer ali. Aonde você não colocar o adesivo e vai aplicar o jato, ele vai remover. Então você consegue ter esse efeito jateado no espelho. Essa é uma aplicação incrível do jateamento que eu vou trazer, sim. Acho que vai ser uma das próximas, na verdade, né? Das próximas lives que a gente quer estar entregando para vocês. Mi, tem mais alguma coisa? Thaís, deu para entender? Ficou alguma dúvida? É só me falar aí que eu vou entregando aqui tudo que eu tenho. Misrael mandou boa tarde. Boa tarde, Misrael. Olha, que bacana, né? Essa interação. A gente sempre produz
né, conteúdo de jato, mas geralmente a gente faz o processo de jateamento, a gente mostra como que é, porque por sermos fabricantes, o que acontece? Os clientes chegam até a gente, já que tem necessidade disso e disso, a gente entrega o equipamento, faz o teste se for necessário ali. A Thaís falou, muito legal, é uma ótima opção para quem quer empreender com personalizados. Muito obrigada por responder. Por nada, Thaís. A gente vai estar na Feira do Empreendedor para isso, viu, Thaís? Quem sabe a gente consegue fazer alguma coisa voltada, assim, muito específico para mulheres. A gente está ainda se organizando aí para levar muita coisa, para abrir mesmo esse leque, né? São tantas possibilidades e o brasileiro é tão empreendedor, tão criativo, como eu disse, às vezes tem mais coisas que a gente não consegue alcançar e fazendo essa troca vocês trazem, nossa, dá para fazer tal coisa. Provavelmente a gente tenta e vamos ver. Aproveitar o sangue do brasileiro, né? De empreender, de fazer dinheiro com as próprias mãos, é muito bacana. E eu agradeço muito a oportunidade de ter, né, esses equipamentos, de poder proporcionar isso. Sou muito grata a levar, às vezes, uma renda para pessoas que estão procurando, já que tem até um dinheirinho aí, mas não sei, abrir loja, assim, que dá para sair geralmente do grande, de todas as possibilidades que já estão muito saturadas, vamos pensar assim, né? E o jato é uma coisa aí que nós vamos educar assim, as pessoas a entender mais. Vamos levar, o nosso propósito é levar esse conhecimento mesmo de tratamento de superfície que é tão abrangente, tão produtivo, tão lucrativo. Nas próximas cenas, eu acho que a gente pode trazer, e a gente vai falar também quando falar de personalização, margem de lucro, quanto dá para você lucrar com uma hora de jato. Nós trabalhamos só com prestadores de serviço JAC. Nós temos um serviço que é a locação do equipamento. Não falei disso ainda, né, Mi? Não. A locação de equipamento também é um serviço que a Plajato oferece. Quanto mais eu vou falando, mais coisas eu vou lembrando. Os prestadores de serviço, por exemplo. Por que eu vou locar um equipamento? Olha, abriu muito a minha demanda. Antes eu tinha aí um caminhão, 2 para fazer na semana. De repente, uma parada de safra, uma entre safra, entrou mais implementos para fazer a manutenção. Graças a Deus me abriu várias caixas d'água, né? Vamos por exemplo de férias escolares, as escolas precisam desse serviço. Então, são pontuais, né? São momentos pontuais que o prestador precisa de um equipamento extra, de 2 equipamentos extras. Então, a Plajato pega e faz a locação. Então, você loca, usa pelo período aí que tem maior demanda. Não, já que meu equipamento deu um probleminha, eu vou ter que mandar ele para manutenção. A gente também consegue repor aí o equipamento de locação até o seu ficar prontinho de novo. Então, é uma possibilidade também que a Plajato entrega. O que mais? Além de prestação de serviço, aqui na nossa região, nós temos uma parceria com o pessoal da Impacto Jateamento. Eles fazem jateamento abrasivo, já que estou da região aí de vocês, Araraquara, Ribeirão Preto, Jaú. Tem como? Tem sim. Hoje, além da fabricação, da locação, nós temos essa parceria com a Impacto Jateamento. Eles fazem a prestação de serviço, né? De jateamento abrasivo. Tem aí um chassi de caminhão, tem um implemento agrícola que precisa aí de uma manutenção. Só trazer para os meninos que eles vão jatear tudinho para vocês entregar aí prontinho para você pintar novamente. Tudo depende de uma negociação, se for preciso. É muito bacana. Mia, alguma coisa? Não, tem bastante gente na live. Ai, que bacana! Mas vão mandando aí que vocês gostariam de entender mais sobre jato. Eu acho que é muito interessante, né? É um assunto muito interessante por isso, por todas as aplicações, por todo
tudo que consegue atingir, né? Tudo que o jato consegue atingir, de madeira, de vidro, de aço, desde uma pequena taça, né? Uma taça delicada aí, até vamos pensar numa estrutura de uma usina. Eu estava lendo um artigo que falava sobre corrosão dessas estruturas, de que uma empresa, acho que eu falei já isso, né? Perde anualmente para a corrosão, assim, uma boa parte do seu patrimônio. Por isso que algumas empresas, assim, de indústrias, né, vamos dizer mesmo, indústrias, usinas, que a gente parte de um empreendedor individual aí para uma grande indústria, que tem seu patrimônio que é consumido pela corrosão. Se a gente não cuida da corrosão ali no comecinho, como eu disse, começa com uma bactériazinha pequenininha e de repente vai se alastrando, se alastrando. A gente tem que aprender a trabalhar com essa manutenção, né? Antes de, sei que nós também somos uma empresa, né? E que no dia a dia aí a gente precisa ir controlando isso. Mas não vamos deixar o jato, a corrosão, tomar conta aí da sua indústria, da sua frota, das suas estruturas. Tem mais alguma coisa? Você gostaria que você nos falasse? A Plajato, além de oferecer equipamentos desta linha, que é a linha de vaso externo, né? Onde o operador precisa desse kit de EPI, nós vamos trazer os gabinetes. Hoje o Luciano foi nas nossas redes, tem uma instalação de um gabinete. O gabinete, ele é uma estrutura vedada, onde o operador fica fora dele e faz o processo de jato através de luvas. Nós vamos trazer também nas próximas um modelo de gabinete. Nós temos aí bastante conteúdo nas nossas redes e hoje o Luciano vai fazer a entrega e instalação de um desse. Claro que é necessidade de cada cliente, como eu disse. A grande vantagem, né, dos gabinetes, que daí nós vamos ter da linha sucção e da linha pressurizada. A vantagem deles, depois eu falo a diferença entre um e outro. A vantagem dos dois modelos é que você pode botar aí na sua oficina, num cantinho, ele não vai gerar essa poeira, ele não vai soltar essa substância que quando o jato, o abrasivo é arremessado, ele vai se despedaçar aos pouquinhos e vai gerar uma poeira. Por isso que precisa de todo o kit de EPI no jato externo. Com os gabinetes não, você vai jatear a peça ali dentro, todo esse pó, essa substância vai ficar contida dentro da cabine. E um sistema de exaustor, um motor ali, ele vai puxar, vai ser coletado para um coletor de pó, né, que ele vai ser depositado, né, conforme ele vai, como se diz, cedendo. Forma pó, né? Os ossos é a função de puxar pó. Então ele puxa e quando fica sólida ali as substâncias mais sólidas, ele vai cair num depósito ali dentro do coletor. Então você vai poder jatear, a gente vai trazer um exemplo, você pode jatear dentro de uma oficina, por exemplo, que não vai ter problema algum com a poeira. Então nós vamos ter esse modelo de gabinete, desde um pequenininho, que é o nosso modelo de saída, aí, uns 600 por 500, até tamanhos aí de 1,5 m, 1,20, 1,5. Então vai da necessidade, como eu disse, de cada cliente. Temos, então, sucção, vasos pressurizados, gabinetes por sucção, gabinetes pressurizados, toda a linha de peças de reposição, de mangueira, dosadora, abrasivo. Já que estamos com dificuldade, nós também estamos aí com encontrar metal duro, que é o tungstênio. Vou trazer também para vocês isso com detalhes, que é no jato, esse metal,
isso também é conhecimento que o Luciano já me trouxe, depois do diamante, o tungstênio é o metal mais duro. Por quê? Você imagina um jato ali o dia inteiro limpando as peças. Imagina nele o que vai correndo, né? Então precisa de um bico que seja bem resistente, bem duro, para não se perder aí a cada jateamento. Então a gente usa, e a Plajato faz questão de trabalhar com tungstênio puro, assim, livre de qualquer outra substâncias. Todos os nossos equipamentos vão com bicos e pistolas com tungstênio, e a gente também tem peças de reposição. Além de mangueiras, dos abrasivos, toda a linha de abrasivo, de mangueira. O EPI, como a gente já falou no começo da live. Mais alguma coisa? Fala mais sobre os EPIs. O EPI, vou até puxar aqui um pouquinho para o lado. O kit de EPI completo, ele vai com um capacete, com blusão em nylon resistente. Gente, olha, esse aqui dura bastante.